Namastê, aloha, eu sou a Letícia, você está aqui no meu canal e a gente vai falar hoje um pouco sobre espiritualidade e um pouco sobre matéria. Eu vou trazer um pouco dessas vertentes que eu trabalho, né? Se você não me conhece, eu sou personal trainer, trabalho com treinamento físico, sou professora de yoga há mais de 20 anos, já fiz círculo de mulheres, trabalho com cacau medicinal, então esse lado espiritual e material está muito conectado na minha vida, mas nem sempre foi assim. Eu já tive muitas fases de total foco e mais um lado, o que me trouxe muitos desequilíbrios. Eu acho que coletivamente a gente está vivendo um momento que a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. A gente veio de um momento muito focado na espiritualidade, que eu acho lindo, mas agora a gente precisa ir um pouco para a matéria, para o lado da manifestação. E mesmo para você, se você acha que você está há muito tempo conectado na matéria e precisa para a espiritualidade, esse vídeo também é para você. Vamos começar com a definição de matéria. Então, matéria é tudo que está aqui nesse mundo manifesto. O seu corpo é matéria, seus bens são matéria, a comida é matéria, dinheiro é matéria. E todas essas coisas materiais também te conectam com o sistema que você vive. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Eu vejo como uma oportunidade da gente aproveitar que a gente vive numa sociedade, dentro de uma organização que muitas vezes é falha, mas é uma organização, a gente tem leis, né? A gente tem códigos de vestimenta, de comportamento, a gente não come no chão, a gente come na mesa, a gente come no prato, a gente tem talheres para comer, a gente tem algumas regras básicas que ajudam muito na nossa convivência como sociedade. Se você se acha uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, eu vou te dizer uma coisa, a espiritualidade, se ela não vem para o mundo manifesto, ela se perde. Você não dá vida para os seus sonhos. Sonhos são aquelas ideias geniais, a inspiração que a gente recebe quando a gente confia no milagre da vida e recebe inspiração, intuição, fala com Deus, com o universo, o que é que você acredite, se a gente não coloca isso em prática, esses sonhos se perdem. E já se você é muito material, provavelmente ou você já experienciou ou vai experienciar um burnout, uma exaustão. Por quê? Porque quando a gente está muito conectado aqui na matéria, a gente acha que a gente precisa das coisas para agora, a gente precisa ficar rico agora, precisa ficar gostoso, bonito agora. A gente se apega nessas coisas que estão fora. E tudo que está fora, tudo que não tem um sentido mais profundo internamente ou maior que você, né? Que você acredite que é mais, é além do que você pode fazer. Ok, eu posso fazer até aqui, mas e o resto quem vai fazer? Como que isso vai acontecer? Tem que confiar em algo maior, mais expansivo. Então, se você não confia nisso, provavelmente você vai se achar insuficiente em algum momento, porque nós somos limitados, e aí você vai ter uma crise de estresse, ansiedade, um burnout. Você vai, sem fé, não existe uma vida saudável e em equilíbrio. Eu acho que para mim a grande sacada veio quando eu ainda estava muito focada, muito no lado espiritual da minha vida, estudando muito, aplicando muito, que foi muito importante também. Eu me deparei com uma autora de um livro sobre chakras, sobre os centros de energia que a gente tem no nosso corpo, né? Quem é da linha do yoga vai lembrar disso, não só do yoga, do reiki, de várias terapias alternativas. Geralmente, quando a gente está estudando os chakras, a gente fala de uma corrente de ascensão. E é a única corrente que a gente fala, ascensão, ativa o primeiro chakra, está muito conectado com a matéria, com esse mundo aqui, ao apego, o segundo chakra muito conectado com a sexualidade, com a criatividade, enfim, a gente vai falando de um por um e parece que o caminho certo e único é o caminho de ascensão. E nesse livro que eu me deparei, ela fala do caminho de manifestação, que é como se, ok, a gente tem que fazer esse caminho de expansão para conseguir acessar esse mundo das ideias, da inspiração, esse mundo sutil, mas se a gente não pegar essa ideia, não trouxer nessa corrente inversa, a gente não vai parir as nossas ideias, a gente não vai manifestar. Então tudo que está aqui, imagina, ainda dentro dos temas dos chakras, tá? Se a gente recebe a sua intuição, a gente processa, começa a ter imagens claras do que a gente quer, a gente consegue comunicar, a gente consegue começar a colocar no mundo externo, a gente sente com o coração, a gente une com esse propósito e a gente vai indo até a gente conseguir manifestar. Se a gente fizer tipo um checklist,
né? Se essa ideia genial que eu tive, ela preencher todos esses pré-requisitos aqui, ela tá pronta para ser parida e é a maneira. Gente, eu acho que essa corrente de manifestação realmente é o nosso propósito nesse mundo, nessa terra, nessa vida. Lembre-se que, assim, eu acho que o grande aprendizado é usufruir dessa existência sem esquecer que tudo isso é transitório, tudo isso passa. Eu amo morar no Hawaii, mas se eu tiver que me mudar por algum motivo, eu vou me adaptar. Eu amo cuidar do meu corpo, mas eu sei que eu estou envelhecendo. E um dia esse corpo ele se vai, então eu preciso cuidar do espírito, que é o que fica. Não se apegar às coisas, não lutar contra o envelhecimento, não lutar contra o fluxo natural das coisas, aceitar como as coisas são, mas também querer que elas sejam, fazer a sua parte, gerar o karma positivo e fazer a sua parte para que as coisas se manifestem da melhor maneira para você. E agora vem as minhas dicas, tá? 5 dicas que eu apliquei na minha vida, que eu continuo aplicando e que eu vi que me ajudaram durante o processo. Elas não foram conscientes naquele momento, mas eu sinto que essas atitudes, elas continuam me ajudando a fazer essa conexão entre mundos. Vamos lá, primeira dica: se coloque em movimento. O corpo ensina, se expressa, ele absorve, ele processa as coisas. Temos o tempo do nosso corpo. Por que a gente não consegue ler um livro em um dia e aprender tudo? Porque a gente precisa dar espaço para a experiência da vida acontecer. E para isso a gente precisa se colocar em movimento, a gente precisa viver, a gente precisa se relacionar, a gente precisa colocar o nosso corpo em movimento, se colocar em movimento na vida, deixar que o corpo expresse, libere também essas emoções, a gente não fique guardando um monte de coisa, o nosso corpo ele conta a nossa história, então receber e processar e liberar. E entender que tem um ritmo orgânico para as coisas, não é o ritmo que a gente quer, é o ritmo da nossa matéria orgânica, o ritmo que essa matéria vai levar para processar esses ensinamentos. Continue meditando, continue orando, continue se conectando com a sua espiritualidade, mas não ache que você está certo em tudo. Essa é boa, né? Porque quanto mais a gente vê a diferença, a gente vê como a vida se expande, como as coisas ficam lindas, como a vida é mágica, a gente quer passar isso para os outros, a gente acha que o processo maravilhoso que a gente está vivendo, todo mundo precisa viver, e precisa viver da nossa maneira muitas vezes. Então não ache que você está certo. Às vezes o protocolo de respiração que você está fazendo, o protocolo de meditação, pode ser maravilhoso, mas ele pode funcionar mais para você do que para sua amiga, para o seu amigo, para o seu cônjuge. Então, respeite o processo alheio e sempre esteja aberto, aberta para aprender. Nem tudo que você faz é perfeito e é certo o tempo inteiro. Pode ser perfeito para você e é perfeito para você nesse momento também. Então, abra essa caixinha. A terceira dica é: faça. Faça. Não só pense, intua, sinta. Faça. E não faça só por você. Faça pelos outros também. Eu vou ler um pedaço desse livro bem curtinho para vocês sentirem sobre o poder da ação da nossa vida. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela pode se tornar um hábito. Não adiamos a nossa vida apenas hoje. Nós a adiamos até a hora da morte. Nunca se esqueça, agora mesmo podemos mudar a nossa vida. Nunca há um momento e nunca haverá em que não tenhamos o poder de mudar o nosso destino. Nesse mesmo instante, podemos nos sentar e começar o nosso trabalho. Forte, né? Faça. A quarta dica: é chato? Faça assim mesmo. Ou melhor ainda, é chato? É aí que você tem que fazer. Por exemplo, chato para mim são burocracias, a parte da tecnologia na minha vida, a parte das finanças. Tudo isso é bem chato, é trabalhoso para mim, eu tenho que despender mais energia. Mas eu sei que é aí que está a minha evolução. Então, cada vez que eu sento no meu computador para resolver um perrengue, eu sinto um orgulho de mim, isso me fortalece tanto. Para você, você pode ter outro desafio, para você mais chato pode ser ir treinar, ir para academia, ou organizar as refeições, né, da sua semana, do seu dia, pensando no que você vai comer para comer de maneira saudável. Para você pode ser chato meditar, você pode ter outras coisas chatas na sua vida, mas pegue aquilo que é chato e que você sabe que se você quiser vai ter um benefício, né? Tem um benefício do outro lado. E se impulsione, se motive com esse benefício. Faça.
E se estiver te desafiando, faça assim mesmo e faça por isso mesmo. Se fortaleça através desse desafio. A quinta e última dica é, gente, equilíbrio é tudo. Não se apega ao processo, tanto ao processo material quanto ao processo espiritual. Você não é só espírito e você não é só matéria. Você não é só a sua fé, a sua religião, a sua meditação, o seu yoga, o seu ritual, a sua cerimônia, o seu canto, o seu rezo. Você também não é só o shape sarado. Você não é só os seus hábitos mega saudáveis que você tem. Você não é só o sucesso que você adquire na sua vida, na sua carreira. Você é um conjunto de tudo isso. Você é o sucesso que você tem nos seus relacionamentos, o sucesso que você tem na sua carreira, na sua saúde, no seu desenvolvimento espiritual. Eu vou gravar um outro vídeo falando dos 5 pilares da otimização da saúde, que fala de tudo isso. E eu realmente acredito que trazer esse equilíbrio, essa consciência para sua vida vai te ajudar muito mais. Então, gente, esse é o compromisso, esse é o convite para você, tá? Tem esses dois mundos para a gente flutuar e que a gente saiba encontrar o caminho do meio, a maioria das vezes, ou pelo menos ter consciência desse caminho. Buscar uma saúde física, a gente não pode negligenciar o nosso corpo, a gente vive nesse corpo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa da matéria para viver, mas é tudo muito mais legal e tudo muito mais mágico quando é conectado com o divino. Espero que você tenha gostado desse vídeo, nos vemos em breve. Mahalo, gratidão.